todos. Graças a Deus que a família CPAD está reunida para celebrar, comemorar mais um Natal de Jesus. Hoje, a popularização e o secularismo multiplica-se de uma maneira tão incrível, até no cristianismo, que quase não se diz mais Natal de Jesus, é só Natal, Natal, Natal. Mas nós estamos aqui para celebrar o Natal de Jesus. Um privilégio, graças a Deus. E o assunto que eu vou abordar é sobre a sabedoria dos magos no Natal de Jesus. A sabedoria divina, daquele grupo de estudiosos, de eruditos, que veio para adorar ao menino que havia nascido, o Messias. E a passagem que eu vou ler é Mateus, capítulo 1, os versículos de 2 a 12, que diz assim: Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, os irmãos estão vendo como é que a Bíblia é fiel? Imagine se a Bíblia não dissesse Belém da Judeia. Havia mais de uma Belém naquele tempo. Então veja como a palavra de Deus é infalível. Em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu não vou falar sobre os magos, não dá tempo. Seria interessante, porque hoje é difícil separar a ficção da realidade. É tanto enxerto colocado neste assunto que muita gente prefere nem ouvir. Mas, meu irmão, isso é exagero. Os magos que se refere aqui eram homens de Deus e não eram de Babilônia. Bom, voltando. Os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei do judeu? Ou seja, eles não foram aguardar o nascimento do menino. Eles já vieram sabendo que ele havia nascido. É muito interessante, porque vimos a sua estrela, não foi estrela qualquer, como você está pensando, como acontece nos filmes, que mentem muito. Aqui se trata da sua. Você está vendo que era algo maravilhoso, sobrenatural. A sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Ou seja, eles não foram ali apenas para admirá-lo, para vê-lo, pintá-lo, já que não havia fotografia, adorá-lo. Eu creio que é o que nós estamos fazendo neste momento, nesses minutos, adorando. Ou seja, em espírito, alma e corpo, nos prostrando perante ele. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregado todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor de entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mentira, ele não ia adorar coisa nenhuma. Herodes era idumeu. E os irmãos sabem que devido a Saul não ter cumprido a ordem divina, a semente maligna veio perturbando o mundo judaico até nessa época. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles,
até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Os irmãos sabem que nessa ocasião o menino não estava mais na manjedoura, já estava numa casa. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E de fato, quem adora Jesus e se encontra com ele nunca volta pelo mesmo caminho. Eu suponho que isso aconteceu com você. Então eu gostaria de, nesses 10 minutos, perguntei para o irmão Ronaldo, 10 minutos, porque há muita coisa ainda. Ele disse que podia tomar mais alguns minutos, mas fique tranquilo que eu não vou passar de 15 minutos, não. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a sabedoria divina dos magos que vieram adorar o menino Jesus. E que essa sabedoria divina encha, transborde a nossa vida, em todos os aspectos, nosso espírito e alma e corpo. Em primeiro lugar, onde estava a sabedoria desses magos? A pergunta deles foi uma pergunta sábia. Veja a pergunta: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Uma pergunta sábia. Quais as grandes indagações da sua vida? Não vá me dizer que você não tem. Imagine se fosse um sermão mesmo, de 40 minutos, e eu tivesse tempo aqui para conversar com o povo através do microfone e indagar, de modo que houvesse um prolongamento do assunto, mas o tempo não dá. Qual de nós aqui não temos indagações? Perguntas, às vezes perguntas comuns, mas às vezes perguntas que ninguém sabe, só você. Estou falando inclusive para os casais, marido e mulher. Há perguntas que nenhum nem outro, só Deus sabe. Quais são as nossas perguntas? Serão perguntas sábias? Diz aqui que eles perguntaram aonde é que nasceu. Eles não vieram, eles tinham tanta convicção que estavam dentro do plano divino, que eles não vieram para assistir o menino nascer. Eles já vieram convictos de que o menino havia nascido. Imaginar, irmão, a alegria desses homens. Vi lá do Extremo Oriente. Os irmãos interessados do assunto, eu posso citar fontes para você estudar fora da Bíblia. Fontes que eu digo confiáveis. É claro que não é em língua portuguesa, mas é fascinante a história. Uma pergunta sábia. Pensemos neste Natal. Quais são as suas e as minhas indagações? Na escola, na vida, no trabalho, no futuro, etc., aquilo outro. A história dos magos nos faz pensar em perguntas sábias. Quais são as grandes indagações da nossa vida neste momento? Então, concluindo este ponto, o Senhor Jesus Cristo é a principal das minhas indagações o tempo todo. Deus espera que as suas indagações e perguntas o tempo todo gire primeiramente em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Natal é uma época apropriada para a gente pensar nisso. Uma segunda evidência da sabedoria dos magos. A busca dos magos foi sábia. Eles perguntaram aonde é nascido o rei dos judeus. Ou seja, uma busca sábia. Será que eu e você temos durante esta vida em que já conhecemos a Cristo através da Bíblia, através da igreja, através da mensagem, através da conversão, a nossa busca tem sido correta? Ou quem sabe se aconteceu alguém buscar e depois está vendo, deu em nada, não adiantou nada, e a pessoa fica frustrada.
Os magos nos ensinam que é preciso sabedoria na busca das coisas. Este Natal é uma época apropriada para imitar os magos. Eles foram sábios, não foi somente no sentido de pergunta, de indagação, mas no sentido de busca. Então, aplicando, eu pergunto, a quem é que eu e você procuramos neste Natal, neste ano que findou, no ano que se avizinha? O que é que nós buscamos? Continuamente, que esta busca, em primeiro lugar, seja a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele tenha a prioridade sempre 24 horas por dia. Se você não fizer isso, meu irmão, permita a minha franqueza, você não é sábio. Você está em trevas e quem anda em trevas não sabe para onde vai. Uma terceira evidência da sabedoria dos magos: a visão espiritual que eles tiveram. Eu não vou ler o texto, porque o tempo desaparece, mas se alguém ficou atento, notou que o texto que eu li diz: nós vimos a sua estrela no Oriente. A sabedoria deles estava também na visão, espiritualmente. Qual é a visão espiritual em nossa alma e nosso espírito que nós temos? A partir da salvação, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do nosso Criador, diante dessa complexidade de crença com que o mundo hoje se debate. Então, a visão deles foi uma visão sábia. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Que neste Natal e no ano que se avizinha, nós sejamos cheios da visão espiritual. Aquilo que o apóstolo Paulo disse a Agripa: não foi desobediente, ó rei, a visão celestial. Mas como é que você vai ter visão se você não tem essa visão constantemente? Os magos nos ensinam que o Cristo do Natal, que eles estavam em busca e nós estamos celebrando, Ele pode multiplicar e nos conceder essa visão renovada e ampliada. Uma quarta evidência da sabedoria, a sabedoria dos magos no Natal de Jesus. O motivo dos magos, o motivo naquele momento, eles disseram: nós viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Ou seja, qual o motivo desta reunião esta noite? Qual o motivo de nós estarmos dedicando a fazer o que estamos fazendo para Deus? O que é que nos impele? Qual é o nosso motivo? Eu não estou me referindo só em assunto da igreja, mas em assunto da vida normal, como você e eu temos. Qual é o motivo que impele tudo para frente? Os magos nos ensinam. Eles disseram: viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Não foi apenas admirá-lo, não foi apenas vê-lo, não foi apenas para descrevê-lo. Viemos adorá-lo, ou seja, nos curvar diante dele e nos render a nos consagrar espírito, alma e corpo. Que no Natal, neste Natal de 2013, este pensamento, esta ideia fique pairando em nosso espírito e alma, para tomar conta de todo este ano que se avizinha. Visão, e não apenas visão, mas motivo. Viemos para adorá-lo. Ou seja, o que é que nós viemos fazer neste culto? É uma pergunta pastoral. Eu sou pastor, tenho essa liberdade. Será que nós viemos, eu digo este culto, porque nós estamos aqui, nesta quarta-feira, ou nesta sexta-feira, é que o culto é sempre na quarta. Mas eu estou me referindo a sempre, quando estamos no templo ou fora do templo, mas com atitude, a determinação de adorá-lo, Eu creio que nós todos estamos aqui com este propósito, com esta atitude, e Deus responde ao coração ansioso. Glória seja ao seu santo nome. Uma quinta evidência da sabedoria dos magos, que vieram adorar o menino Jesus. Lembremos que eles não vieram só para vê-lo, não apenas por causa da visão que tiveram, da estrela, enfim, mas vieram com o propósito de adorá-lo. Uma quinta evidência, a evidência do achado dos magos. O texto diz: e entrando na casa, acharam o menino. Mas veja que primeiro eles entraram. Por que é que muita gente não acha Jesus? Não entra.
não entra em oração, não entra em meditação, não entra em pensamento. A Bíblia diz que eles primeiro entraram na casa e acharam o maior achado que se pode pensar em nossa vida. Certamente aqui esta noite, esta tarde, deve ter muitos homens e mulheres, rapazes e moças, homens e mulheres, obreiros ou não, que têm achado coisa de grande valor na vida, formatura, e lá se vai, e benefícios, mas, meu irmão, nenhum achado se compara a achar nosso Senhor Jesus Cristo. Você já o achou, no sentido que eu estou dizendo, de encontrá-lo, reconhecê-lo, aceitá-lo, segui-lo e servi-lo. Entrando na casa, acharam o menino. Ou seja, não basta entrar, é preciso achar, é preciso procurar. Então Jesus é real, ele quer ser achado. Você já viu que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Qual foi a parte dele? Durante milênios, a promessa foi feita que a semente da mulher, tudo bem aquilo outro, e lá se foram milênios, até que um dia, fora dos muros da pequena cidade de Belém, a cidade onde os magos foram, ouviu-se aquele brado maravilhoso de que havia nascido o Salvador. Mas agora o lado humano. Um país como o Brasil, com tantos milhões de habitantes, quantos são salvos? Quantos são salvos? Quantos são salvos? Porque depende do lado humano. A salvação não é uma coisa obrigatória, a salvação é uma dádiva que precisa ser aceita. Eles entrando acharam. Se ainda alguém aqui esta tarde não achou o Salvador, a culpa não é dele. A culpa é sua. Pensemos nisso nesse Natal. Uma época apropriada para quem ainda não achou Jesus, ache-o pela fé e o aceite como Salvador. Glória seja ao seu santo nome. Uma sexta evidência da sabedoria dos magos, sabedoria que eu digo do alto, quando vieram adorar Jesus. As dádivas que os magos deram, a Bíblia diz, lhe ofereceram dádivas, presente, lhe ofereceram dádivas. E veja então a sabedoria deles. Ou seja, neste Natal de 2013, eu não estou dizendo somente nessa horinha que estamos aqui na CPED, mas nessa quadra do Natal, enfim, o que é que nós vamos dar ao Salvador? O que é que nós vamos lhe ofertar? É muito difícil dar um presente a quem tem tudo. É impossível. Se de repente você fosse encarregado de levar um presente para a Rainha Elizabeth, o que é que você levaria? Se de repente você tivesse a comissão de levar um presente para a Dona Dilma, ela tem tudo, elas têm tudo, eles têm tudo. Imagine Deus que tem tudo. Deus está sempre pronto a dar, mas Ele também quer receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega total e a consagração da nossa vida, nosso inteiro ser colocado à disposição dele. Que há pessoas que só dão uma parte, e Deus só se apodera da parte que você entrega. Deus, ele não é absoluto. Então está escrito que eles ofertaram dádivas. Então, neste Natal, Deus nos dê graça para nós oferecermos a Deus o melhor. Não 30%, não 40%, 100%. Ele deu tudo. Jesus deu tudo. Tudo. Inclusive, fez-se homem. É claro que não é homem como você e eu. Ele era um homem sem pecado. Uma coisa que é difícil entrar na sua mente, a menos que você ore e leia a Bíblia. Nós todos pecamos e temos pecado. Jesus nunca pecou. Então existe por aí, inclusive agora, entre os filósofos cristãos, uma dúvida. Será que Jesus estaria sujeito a pecar? Não pense numa tolice dessa. Ele foi tentado em tudo, menos quanto ao pecado. Jesus era e é Deus para sempre e eternamente. Que daremos a Cristo hoje, neste Natal? Vamos dar o nosso melhor. Ele deu-se inteiramente por nós. E uma sétima evidência da sabedoria dos magos. Eles vieram de lugar muito distante. Irmãos, imaginem naquele tempo que não tinha motocicleta,
nem bicicleta, nem helicóptero, nem trem. Vieram por terra certamente montados em camelo, não sei, lá do Oriente. Do Oriente. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre os magos de Fonte Segura, mas não vamos entrar nessa área. Se for interesse da congregação, quem sabe. Mas é muito longe de onde eles vieram, da antiga Pérsia, mais ou menos aonde hoje fica o Irã, lá no fim do mundo. Alguém dirá, mas como é que se explica isso? Meu irmão, apesar de eu não entrar no assunto, mas se você estiver interessado, lê Romanos 1 depois em casa. Romanos 1, o capítulo todo. Romanos 1. E acabou o segredo. O que é que Romanos 1, a revelação que Deus deu a Paulo? Deus mostrou para Paulo que a primeira religião da terra era monoteísta. Que maravilha! Era monoteísta, era só Deus. É tanto que a Bíblia diz, desviaram-se todos. Nós costumamos pensar que hoje, desviado, é a pessoa, ou desviada, é a pessoa que abandona os tempos. Meu irmão, toda pessoa não salva. Coitadinho, é um desviado. Desviaram-se todos. Ora, isso mostra que a primeira religião do mundo era monoteísta. E lá em Romanos 1 explica que Deus se revelou. Tudo aquilo que o homem precisa conhecer de Deus, Deus revelou. Mas tudo isso foi jogado por terra. Mas o amor e a misericórdia de Deus se multiplicou. E Jesus veio. Veio e morreu em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. E hoje a porta da salvação está aberta. Ele dizendo, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Glória seja ao seu santo nome. Uma sétima evidência da sabedoria dos magos que vieram adorar Jesus lá em Belém. A decisão deles. E veja, a Bíblia diz que a decisão deles foi, partiram para a sua terra por outro caminho. Essa foi uma decisão extraordinária. Partiram para a sua terra por outro caminho. Como eu disse no princípio, como aplicar isso na nossa vida cristã prática? Toda pessoa que tem um encontro real com Jesus Cristo e recebe a salvação, muda o caminho. Muda o caminho. Não regressa mais pelo caminho anterior, muda de vida. Eu creio que aconteceu isso já com você. Se é verdade, louvemos a Deus neste Natal. Porque ainda há milhões e milhões e milhões, dependendo de quem ore, de quem pregue, de quem leve a palavra, partiram para a sua terra por outro caminho. Concluindo, que nós vamos concluir agora, eu gostaria de, nessa conclusão, perguntar o seguinte: quem é sábio aos olhos de Deus? O mundo não se gaba tanto hoje. Uma cidade como o Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, não sei quantas centenas de escolas não tem, faculdades e ginásios e tudo. Então, cultura e saber humano não falta. Mas quem é sábio, segundo a sabedoria daqueles homens que vieram de tão longe para adorar o menino Jesus? E veja para quê? Eles vieram dizendo, onde é que está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vamos então oferecer de nós mesmos a Deus tudo que pudermos neste Natal. Então pensemos num momento como esse, tão sagrado, com música, oração, palavra de Deus, comunhão, enfim. Em que consiste hoje a celebração, não vou dizer celebração, comemoração do Natal? Vamos dizer, no mundo secular, e até no meio de certos crentes. Cartões de Natal? Eu não estou criticando. Mas o Natal, para você e para mim, é só mandar cartões? Presentes de Natal? Não estou criticando, ao contrário, aqui tem uma porção de presentes, etc. Mas Natal, para um crente real, é apenas presente? E você já viu, quando se aproxima o Natal, a correria nas lojas? Eu não estou criticando, me entenda. Mas Natal da Bíblia é muito mais do que isso. Natal é só presépio? Presépios. Nas ruas, nas praças, nos templos. É muito interessante. Natal é só enfeite, aqui está o salão, o templo enfeitado, como os irmãos estão vendo. Você está vendo as ruas e praças e templos. Tudo bem, eu não estou criticando, Deus me guarde. Mas Natal para você é só isso? É claro, pela misericórdia de Deus, a gente viaja em lugares do mundo e há lugares que a gente fica parado, olhando
a cidade tão engalanada e bonita. E eu fico pensando, Natal é apenas isso? É claro que é muito mais do que a gente pensa. Natal é apenas filmes? Existem filmes hoje para todo lado que se pensa, mas assistir o filme e olhar, o Natal é só aquilo ali? Natal é apenas a ceia de Natal? Quem sabe se não tem gente por aí já lambendo os beijos da ceia que vem por aí e etc. Ótimo, não estou criticando. Não estou criticando. Se eu puder, eu participo também. Mas Natal bíblico é apenas Natal com a ceia? Não, tem mais do que isso. Os magos disseram, nós viemos para adorá-lo. O verbo adorar, tanto na língua hebraica como na língua grega, não tem explicação em língua portuguesa, a menos que alguém exponha. Não é somente a pessoa cultuar, é prostrar-se a partir do espírito e da alma, e por fim o corpo. Prostrar-se, trazendo uma oferenda. Enfim, é algo maravilhoso. É o que nós estamos ansiando em espírito neste Natal, sobre nós, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossas igrejas e nossa pátria. Então, Natal, por último, são apenas cânticos. A igreja aqui, nós cantamos, o grupo cantou, ótimo, ótimo, Deus me guarde, não estou criticando, mas Natal é só cânticos. E você pode ver que, independente da igreja, as emissoras, etc., a gente passa nas ruas, é cântico, ótimo, magnífico. Mas Natal é muito mais do que isso. Natal é fazer como os magos fizeram. Adorar o menino Jesus, voltar por outro caminho. Estou aplicando no sentido espiritual. Então, irmãos queridos, que neste Natal tudo seja renovado em nossa vida. Uma nova esperança, uma fé fortalecida, uma consagração maior, uma dedicação maior a Cristo. Ele é digno de tudo, Ele é digno. Ele é aquele que deu sua vida por nós e está por toda parte, apelando para que venham depressa enquanto é tempo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e pela atenção. Eu vou pedir para o irmão Alexandre retomar aqui o microfone, mas grave, leia direitinho Mateus capítulo 2, os versículos de 1 a 12 que eu li, a sabedoria. Sabedoria que eu digo do alto, porque eles já eram sábios, no sentido terreno. Mas veja, a sabedoria deles se manifesta nos atos, que em nossa vida seja uma realidade, para a honra e glória do nome do Senhor e para a nossa felicidade espiritual. Amém.